Graça e paz sejam convosco. Louvado seja Deus, que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida hoje e todo sempre. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Creia na oração, creia na palavra que vai ser ministrada. Deus seja louvado na vida de cada pessoa que está ouvindo, que está percebendo. Principalmente você que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Ouve esta oração e logo em seguida ouve a palavra de Deus. Oração abençoada, palavra abençoada. O Espírito Santo vai nos ensinar na palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, bendito seja o teu santo nome, Pai. Estende a tua mão, Pai, em favor dessa pessoa que está ouvindo esta oração, que está crendo, que está tomando posse. Pai, bendito seja o teu santo nome, Pai. O Senhor é glorioso, o Senhor é majestoso, é soberano. Tu és o nosso governo, o governo de todo aquele que crê no Senhor, que confia no Senhor. O Senhor prospera, o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor faz maravilhas, o Senhor faz milagres, cura, restaura, transforma. O Senhor conduz o teu povo até nos dias de hoje para a terra prometida. O lugar que o Senhor quer que essa pessoa fique e permaneça enquanto ela viver na terra. O Senhor protege, o Senhor faz essa pessoa sobressair. Abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus, o trabalho dessa pessoa, o salário que ela recebe, abençoe. Abençoe o ministério deste homem, desta mulher. Abençoe o comércio, a empresa, a aposentadoria. Abençoe a saúde dessa pessoa, a casa, a família, os caminhos. Abençoe e faz ela crer de todo o coração, tomar posse e permanecer na tua palavra e com a tua palavra. Que a tua palavra seja pregada no coração dela e que ela possa ouvir, entender, compreender e colocar em prática na vida dela. Seja abençoado, seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Principalmente essa pessoa que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube. Seja abençoado, seja abençoada em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que assim seja. Ouve, creia e toma posse da oração. Toma posse desta palavra que vai ser ministrada. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 29, a partir do versículo 16. Ouve esta palavra do começo até o final e deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração por intermédio desta palavra. Ouve com atenção, está escrito. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações, pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro, que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Olha só, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Observa bem, essas palavras veio do quarto discurso de Moisés. Deus faz nova aliança com o povo. Observa bem, Deus, ele sempre quis estar no meio do povo dele, feito uma aliança com o povo dele. Deus sempre quis fazer parte do povo dele, ser o governo do povo dele. Porque
Deus bem sabe da natureza do homem. Mas o povo de Deus sempre quis ser governado pelo homem, infelizmente. Deus sempre querendo governar o povo dele, o povo de Deus querendo ter um governo, ter um rei, infelizmente. E outros procuram os deuses das nações. E aqui Moisés, ele está dando esta exortação, avisando, falando para aquele povo, como hoje o Espírito Santo está falando com nós. Como nós vivíamos no passado, no mundo da bebedice, no mundo das orgias, no mundo da idolatria, no mundo da perdição. Deus nos tirou deste mundo, do qual não agrada a Deus, o mundo das trevas. E hoje o Espírito Santo está falando, você lembra? Não volta nunca mais para aquele mundo. Não deixa de adorar a Deus, o único Deus, o Deus de Israel. E não deixa entrar no teu coração esse pensamento de dizer que ainda se eu for perverso de coração, eu terei paz. Não deixa isso entrar no teu íntimo, porque isso traz para a pessoa, traz para você que pensa desta forma, maldição, destruição, coisas ruins. Quando a pessoa ela desvia o coração de Deus, deixa de ouvir as instruções que o Espírito Santo de Deus dá na palavra. Deus usou Moisés para falar estas palavras. Vocês lembram quando nós estávamos no Egito? E vocês lembram que na trajetória até aqui, vocês lembram dos deuses das nações? Que o povo dessas nações adoram? Cuidado com o teu coração, para o teu coração não se iludir como o coração desse povo, que iludiu com os ídolos, com a imagem dos ídolos, com a adoração daquilo que não é Deus. Deus, ele quer ser adorado, o único nessa terra, no céu, terra e mar, nos planetas, o único digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado é o Deus de Israel, o único. Ouve com atenção. Não procura a paz no mundo. Não procura as bênçãos do mundo. Não procura a alegria do mundo. Não procura a vida no mundo. Tudo isso você tem que buscar em Deus. A paz, a alegria, a vida em Deus, por intermédio da palavra. Ouvindo as instruções e colocando em prática. Ouvindo o que o Espírito Santo está falando dentro da palavra. Moisés falou naquela época, hoje o Espírito Santo está falando ao coração dos que percebem, dos que dão ouvido. Observa o versículo 18 aí, ó. Para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor. Olha só. Nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações. Não desvie o teu coração do Deus de Israel, do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desvie para adorar os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, que é coisa ruim, é sofrimento, é maldição, é derrotas, é um final triste. Então não tira o teu coração do Senhor. Aí no versículo 19 ele diz, ó, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedice. Não diga isto, porque a pessoa que ouvir estas palavras e não colocar em prática, desobedecer, ser contra estas palavras, essa pessoa ela atrai coisas ruins para a vida dela, não é bom. Então nós temos que ouvir, crer e tomar posse. Quem não conseguir colocar em prática, fala para Deus, Deus me ajuda, porque Deus tem me ajudado, Ele vai te ajudar, Ele vai nos ajudar a colocar as palavras em prática. Obedecer a palavra de Deus. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus.
Ele vai nos abençoar poderosamente. Ouve do começo até o final. No versículo 20 está escrito: o Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu, porque desobedeceu a palavra de Deus, foi ao contrário da palavra de Deus, bateu de frente com a palavra de Deus, deixou a perversidade, a rebeldia, a maldade, a malícia entrar no coração e desviou o coração do Senhor. Traz todo o mal deste livro para essa pessoa, infelizmente. Ouve com atenção, obedece a palavra de Deus. Versículo 21. O Senhor se separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Observa bem, tudo porque desviou o coração do Senhor. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e os estrangeiros que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Ademá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Olha só, as pessoas dirão isso, de ver todo o mal na vida daquele povo, que desobedeceram a Deus, que desviou o coração do Senhor, que não colocou a palavra de Deus em prática. Deus se irou com esse povo. Ou seja, vai vir o povo e o povo vai dizer: que mal fez esse povo para vir todo o mal contra esse povo? Como hoje se vê aí na terra, tantos países padecendo, tantos países debaixo de maldição, sofrendo. Só em você olhar, você vê o sofrimento, falta do pão, falta da água, falta daquilo que a pessoa necessita. E muitos perguntam: por que isso? E às vezes as pessoas colocam a culpa em Deus. Cadê Deus? Será que Deus não está vendo isso? Deus, ele está vendo. Mas as pessoas, elas não querem acatar a palavra de Deus, não querem andar no caminho do Senhor, não querem obedecer a palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus é pregada na África, e os países da África têm atentado para isso. E Deus tem feito maravilhas na África. Mas antes também pregaram a palavra de Deus na África e não deram crédito. A palavra de Deus é pregada nos dias de hoje no mundo todo. Bem-aventurados são os que ouvem, os que creem, os que tomam posse. Deus se manifestará, porque o mesmo Deus do Brasil é da África. O mesmo Deus dos Estados Unidos é da Índia, é da África. O mesmo Deus de Israel é o Deus que está em toda a terra. Ele só quer ser solicitado, que as pessoas manifestam a fé nele, confia nele, crê nele. E aquelas pessoas olhando e vendo aquele mal, aquela destruição, dirão isto: o que aconteceu com eles? Que tamanha da ira de Deus contra eles? O que foi que eles fizeram? Desviou o coração do Senhor, deixou de adorar Deus para adorar os ídolos e trouxe grande mal para eles, infelizmente. Ouve com atenção a palavra de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, quem desvia o coração de Deus, da palavra de Deus, atrai coisas ruins. Anda no caminho de Deus, obedece a Deus. Deus, ele vai ser o teu governo, ele vai ser o teu juiz, ele vai ser o teu advogado, ele vai te defender, ele vai te proteger, ele vai te dar um final feliz. Ele vai te alimentar, ele vai te abençoar, ele vai te salvar, ele vai te dar um final feliz. Creia de todo o teu coração, confia de todo o teu coração em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. A partir do versículo 25 está escrito:
Porque se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. E se foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que não conheceram, e que ele não lhes havia designado. Deus não havia designado, Deus não mandou esse povo adorar esses deuses não, mas adorar unicamente a ele, ao Todo-Poderoso Deus. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Observa bem, porque deixou de adorar Deus para adorar os deuses. Às vezes você olha para o mundo, que adora os ídolos, adora aquilo que não é Deus, deixa de adorar a Deus para adorar as coisas do mundo, adorar um ídolo, adorar uma imagem, adorar alguma coisa que Deus não quer que adora. E essas pessoas aparentemente parecem ter paz, mas aquela paz não é a paz de Deus, não é a paz do Senhor Jesus, não é a paz que o Espírito Santo dá, é a paz do momento, é a paz das coisas, é a paz do mundo, é a paz quando a pessoa consegue pagar a conta, é a paz quando a pessoa vai ao médico e não mostra doenças, enfermidade ali nos exames, a pessoa tem paz. Mas quando aparece alguma coisa contra, a pessoa se perturba toda, a pessoa se desespera, a pessoa fica sem saída, a pessoa ela busca socorro aonde ela não vai ter o socorro. E o socorro do homem e da mulher está exclusivamente em Deus, no nome do Senhor Jesus. Este mundo não tem paz, este mundo não tem alegria, este mundo não tem vida, este mundo não tem prosperidade, neste mundo não tem salvação. Creia de todo o teu coração. A alegria, a paz, a vida está em Cristo Jesus, está em Deus, está na palavra de Deus. A prosperidade, a salvação, a vida eterna, a libertação, um final feliz está na Bíblia. Busque em Deus, confie em Deus, busca em Deus, creia em Deus, creia na palavra de Deus, para você ser verdadeiramente feliz, completo, ter a certeza e a convicção da salvação, da vida eterna, de um final feliz. Confia, creia de todo o teu coração, porque a pessoa que não confia, a pessoa que não crê, atrai para ela maldição, destruição, quando ela deixa de adorar a Deus para adorar os deuses, os ídolos deste mundo, dessa terra, a riqueza deste mundo, dessa terra. Cuidado e muito cuidado com isso. Esse aqui é o quarto discurso de Moisés. Moisés falando para aquele povo parte que obedecia e parte que desobedecia. Povo que estava ali sendo preparado para ser colocado na terra prometida. Povo que Deus elegeu. Nação poderosa. E todo aquele que ouve a palavra, crê na palavra e obedece a palavra de Deus. Versículo 28, versículo 29. O Senhor os arrancou com ira da sua terra, mas também com indignação e grande furor, que é ira violenta, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Olha só, Deus arrancou, Deus falou, não quero aqui, arrancou e lançou fora, porque desobedeceu o Todo-Poderoso Deus, mesmo sabendo que toda a terra é de Deus, mesmo sabendo que o jardim e o deserto é de Deus, tudo é de Deus, céu, terra, mar, os planetas, tudo é de Deus. E Ele quer o melhor para mim, o melhor para você. Observa bem, que tudo é de Deus e não é tudo igual. Existe um lugar que você vê que é mais elevado, mais abençoado, é mais próspero, é um lugar que passa mais alegria, satisfação, vida, mais do que outros. Tem lugar que não tem vida, tem lugar que misericórdia. A pessoa logo chegando no lugar já sente o peso do lugar. Já sente ali o ponto negativo daquele lugar. E aquele lugar também é de Deus. Só que Deus ali, Ele não está reinando ali, porque as pessoas daquele lugar não estão buscando Deus como tem que buscar. Não estão crendo na palavra de Deus. A mesma coisa casas, famílias.
atribuladas, casas atribuladas, Deus ele está ali também, só que Deus não está sendo solicitado, obedecido, adorado, glorificado, exaltado, e é necessário tudo isso. É necessário chamar Deus. Isso não é barganhar Deus, não. Isso não é trocar, fazer trocas com Deus, não. Isso é agir. Quem age na terra, na direção de Deus, vai ver na vida dele, dela, a reação de Deus no céu. E a pessoa vai sentir na terra, na casa dela, no meio da família dela. A partir do momento que a pessoa passar a buscar Deus, essa pessoa vai ver a reação de Deus. Porque ela agiu, vai vir uma reação da parte de Deus. Essa pessoa ela vai sentir algo diferente, começando dentro dela. Daqui a pouco começa dentro da casa dela. Daqui a pouco começa a espalhar. Porque essa pessoa, ela propôs no coração de buscar o Deus poderoso, o Deus grandioso, o Deus da Bíblia. E Deus passou a se manifestar na vida desse homem, na vida desta mulher. Porque ouviu, creu, está obedecendo. E essa pessoa ela vai perceber o movimento de Deus ali. Ainda que ninguém percebe, mas só ela está percebendo que Deus está agindo, que Deus está reagindo na verdade. Porque essa pessoa agiu e Deus está reagindo. Essa pessoa vai sentir. E observa bem como isso é maravilhoso. Versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Observa bem. Não procura saber as coisas encobertas de Deus, que é para Ele somente. Não procura saber, não. Não é bom, não traz coisas boas para você. Querer saber se a pessoa foi salva ou foi condenada ao inferno. Procura saber isso não, porque isso aí é exclusividade de Deus. Coisas que não vai trazer resultados bons para você, não vai mudar a tua vida. Para que querer saber dessas coisas? Coisas que é revelada para Deus, é dele mesmo, as coisas encobertas é dele. Agora aquelas que Deus quer revelar para os homens, é para os homens e para os nossos filhos, para que nós possamos ouvir, crer e praticar, colocar em prática. E assim nós vamos praticar as leis deste livro, que é a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus, adorar somente a Deus, somente o Todo-Poderoso Deus de Israel. Não deixar nenhuma outra adoração entrar no nosso coração. Eu só adoro a Deus. Faz como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Faça como esses homens fizeram. Faça como Daniel fez. Numa terra, no meio dos inimigos. Em Babilônia. Eles não foram levados para lá como o popstar, não. Eles não foram levados para lá glorificados, exaltados, abençoados, não. Eles foram levados para lá como escravos. E eles fizeram a diferença. Esses homens foram abençoados, prósperos, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Eles aplicaram o coração em Deus. Hoje não é diferente. Hoje, se eu e você colocar o coração em Deus, Deus ele vai nos abençoar, mas não é com a prosperidade do mundo, não. Prosperidade, tem muita gente que já pensa em dinheiro, já pensa em coisas materiais. Não é isso, não. Prosperidade é um pacote que entra paz, alegria, felicidade, salvação, libertação, restauração, vontade de viver. Traz também uma vida com qualidade, uma vida de paz, de harmonia, é prosperidade. Ainda que esteja no meio da guerra, das pelejas, essa pessoa ela tem vida, porque ela tem a prosperidade de Deus dentro dela. Não é a prosperidade do mundo, não. Tem muitos ricos na terra que não têm prosperidade. Tem muitos homens na terra, mulheres na terra que têm muitas riquezas, mas não têm prosperidade. Ouve com atenção. E aquela prosperidade é a prosperidade dos perversos, dos rebeldes, do mundo. Não é a prosperidade de Deus, não é a prosperidade do povo de Deus. Entenda isso. Coisas que são reveladas para os homens e para os filhos dos homens. É para eu e você pôr em prática. As coisas encobertas é de Deus, deixa para Ele. Não procura saber, não. Fique em paz com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe
Toma posse dessa palavra, creia nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Que o teu coração seja totalmente de Deus, voltado totalmente para Deus. Que você possa glorificar a Deus. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Lembra que esse povo que foram tirados do Egito para entrar na terra prometida, entrou dentro daquela terra a família de Josué e também a família de Calebe, seus filhos, os seus. Josué e sua família, Calebe e os seus. E o povo de Israel acima de 20 anos, Deus fez um juramento. Ouve com atenção, mas aquele povo que foram tirados do Egito, eles ficaram sepultados no deserto. Infelizmente, porque desobedeceram a palavra de Deus. E não era para ser assim. Era para todos entrar na terra prometida, mas desobedeceram. Aí Deus fez um juramento, só vai entrar na terra prometida de 20 anos para cima. E aqueles de 20 anos para cima nasceram no deserto. Porque eles ficaram 40 anos no deserto. É só você fazer as contas. Aquele povo que foram tirados do Egito morreram no deserto. Deus, ele fez maravilhas ainda salvando aqueles acima de 20 anos. Louvado seja Deus. Espero que você entenda esta revelação do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Está escrito na palavra de Deus. Recebe esta palavra, crê nessa palavra e compartilhe essa palavra. Que onde essa palavra chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Recebe um abraço, que o Espírito Santo de Deus te abrace e te envolva em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Agora eu vou fazer outro trabalho agora, para a glória do Senhor Jesus. Esse trabalho aqui é um trabalho espiritual. Agora eu vou fazer um trabalho físico. Vou trabalhar agora, fazer aquilo que eu senti de fazer hoje. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Crê em Deus, confia em Deus.